Continuando nossa análise aqui dentro do menu iniciar, vamos falar agora da pesquisa instantânea. Então, joga para a tela ali, vamos dar uma olhada aqui. Lá embaixo, não está piscando aí na sua tela aí no menu iniciar, quando você começa a digitar alguma coisa aqui, gente, o Windows ele vai trazendo resultados, separando esses resultados instantaneamente, né? São resultados instantâneos, então precisa digitar tudo, dar Enter, e é uma busca dinâmica. Então ele vai trazendo possíveis resultados, separando por categoria. Então tá ali, ó, os resultados são separados por categoria, tá ok? E essa busca aí, gente, ela vai abranger todo o computador, tá ok? Todo o seu diretório principal ali, ele vai pegar. Dentro do Windows Explorer, você vai perceber que no canto superior direito, nós temos lá um campo de pesquisa. O campo de pesquisa vai abranger a pasta onde você está. Aqui não, você pode fazer uma busca por programas, por arquivos que você tenha no computador, né, por funcionalidades do Windows, Firewall, por exemplo, tá? Qualquer coisa aqui você pode buscar aqui dentro. Fica a dica para você. Vamos lá? Agora falando aqui, ó, tá selecionado para você aí no canto direito, em cima aí, ó, Jefferson, documentos, imagens, músicas. O que é isso aí, galera? Isso aí são as pastas padrão, né, do usuário corrente. Então, o usuário ali, no caso, Jefferson, por exemplo, né? Lembrando e dando a dica para vocês que no Windows 7 as pastas do usuário não tem mais pronome possessivo. Então nada de meus documentos, minhas imagens, tá? Isso não existe no Windows 7. Tranquilidade? Bom, vejam só. Por que eu estou falando isso? Porque já caiu em prova. Então não tem meu computador, meus locais de rede, tá? Esquece pronome possessivo no Windows 7, ok? Vem comigo. Olha só a questãozinha de prova. Ao se instalar o Windows 7, versão em português do Brasil, em um computador, automaticamente criam-se 4 pastas de sistema denominadas arquivos de programa, vai ter, contas de usuário não tem, Windows tem e meus documentos também não tem. Então, 2 erros aqui, galera. Não existe a pasta conta de usuário, existe a pasta usuários e não existe a pasta meus documentos no Windows 7. Então tá aqui, ó, o Windows da questão é o 7. Portanto, o item está errado. Tranquilo? Então vejam aí que o conhecimento simples, mas que vai te ajudar a resolver questões de prova. E é isso que nós queremos aqui, ok? Vamos lá então. Continuando nossa análise aqui. Embaixo aí agora está piscando aí dispositivos e impressoras. Então se você quiser anotar aí uma descrição breve, o que eu posso fazer ali? Eu posso adicionar, remover e configurar dispositivos e impressoras. Que tipo de dispositivo? Você deve ter visto na gravação aí que eu tenho tipo um anel aqui no meu dedo, né? Isso aqui é um mouse, tá? E é um dispositivo que lá no Windows vai ser listado, pode ser configurado, eu posso remover, eu posso adicionar esse dispositivo através dessa janela, que é uma janela, na verdade, do painel de controle, é um atalho, né, de uma janela do painel de controle. Então, por exemplo, se ele dissesse assim na prova, que através da janela, dispositivos e impressoras, é possível que um usuário com perfil de administrador, adicione uma nova conta de usuário ao sistema. Então, peraí. Não, Jéssica, mas dispositivo impressor não tem nada a ver com contas de usuário. Bom, raciocínio correto. Mas olha o que ele falou lá no início. Através da janela. Então, quando eu entro nessa janela, eu tenho lá, né, o painel de controle. Eu clico lá e eu posso ir para o painel de controle. Na janela dispositivos impressoras, realmente eu não posso adicionar um novo dispositivo. Tá certo? Então, cuidado com o que é dito na prova e como é dito. Vamos continuar nossa análise aí. Embaixo agora nós temos aí programas padrão. Então, para que serve isso aí? É simples. Às vezes eu tenho no computador 3 ou 4 programas que são capazes de fazer a mesma coisa. Por exemplo, abrir ou visualizar imagens, né? Eu tenho 3 programinhas que permitem que eu visualize imagens. Eu tenho o próprio visualizador do Windows, eu posso ter ali o Paint, que eu posso usar para essa função, eu posso ter lá o Photoshop, por exemplo. E o que acontece quando eu clico lá para abrir determinada extensão de imagem que os 3 reconhecem? Bom, um deles vai abrir aquela extensão de imagem. Estou usando uma imagem como exemplo, mas serviria para documentos, né? Tanto do Word quanto do Writer, outro exemplo qualquer. O que acontece quando eu clico em um link para ir, né, a uma página na internet? Supondo que eu tenha 3 navegadores. Bom, ele vai chamar aquele navegador que foi definido como padrão. Ele vai abrir, aquela imagem vai ser aberta com um programa que está definido como padrão para aquela extensão de imagem. Então nós já tivemos questões de prova dizendo assim, por exemplo, eu posso configurar um determinado programa para abrir as imagens BMP. E eu posso configurar um outro programa para abrir as imagens do tipo GIF. Certo? E eu vou fazer onde? Aqui em programas padrão. Você sabe também que ao clicar com o botão direito do mouse, na hora de abrir um programa, né? Antes de abrir, obviamente. Aí você tem a opção lá, abrir com.
Ali você pode simplesmente escolher outro programa, abrir com, ele abre, por exemplo, com Paint, mas eu quero abrir naquele momento com Photoshop. Então eu vou lá abrir com e mando abrir com Photoshop. E aí naquela opção também de abrir com, eu tenho na listagem que aparece ali, escolher o programa, definir o programa padrão. Então também poderia mudar naquele momento, tá certo? Fica a dica para vocês. Vamos lá. Trocando. Agora vamos aqui para essas opções aqui embaixo. Ó. Então, lá embaixo, ó, tá piscando aqui na sua tela o menu desligar, né? E aí as opções do menu desligar. Então vamos analisar aí uma por uma. Vamos começar aí com o próprio desligar. Aí, óbvio, se eu te perguntar o que o desligar faz, fala, desliga o Windows, beleza. Mas ele, além de desligar o Windows, desliga hoje o computador. Então ele manda um comando para a fonte e a fonte corta a energia ali. Se for um notebook, vai cortar tudo, né? Monitor, tudinho. Se for um monitor, um computador tipo desktop, pelo menos o gabinete vai ser desligado. Antigamente, não sei se é da sua época, aparecia uma mensagem. O Windows era desligado, mas aí aparecia uma mensagem. Seu computador já pode ser desligado com... Se você lembrou que é com segurança, você já usou um computador antigo. Não quer dizer que você esteja velho, não. Vem comigo. Desliguei. Mandei desligar o Windows. Tudo que está aberto vai ser o que, galera? Obviamente tem que ser fechado. Mas se tiver um trabalho pendente, por exemplo, um documento do Word que eu não salvei, ele vai perguntar se eu quero salvar. Se eu não disser nada, ele vai aparecer uma janela perguntando se eu quero forçar o desligamento. Então, se eu colocar sim, né, quero forçar o desligamento, ele vai ainda perguntar de novo. Sim, tem certeza? Sim, confirmo. Aí ele fecha o programa e lógico que eu vou perder, né, aqueles dados não salvos. Mas aí ele vai desligar o computador. Ou seja, não necessariamente o fato de clicar em desligar significa que o computador vai ser desligado sem a minha interferência. Captou a ideia aí de uma possível questão de prova? Que bom. Então vamos lá, vamos continuar a nossa análise ali. Então depois do desligar, nós temos a opção trocar o usuário. Então lembra que eu falei lá atrás, eu falei para vocês sobre fazer login? Então esse é o momento que eu inicio a sessão, né, sessão com 2 S, eu inicio a sessão de um usuário. Então cheguei lá na tela, onde tem vários usuários, e eu clico em um dos usuários. Cliquei em um dos usuários, eu vou estar entrando naquela sessão, iniciando a sessão daquele usuário. Certo? Bom, depois a hora de sair, é a hora que eu vou fazer o logoff. Então a palavra logoff está ali, né? Eu vou encerrar a sessão. Então login iniciar, logoff encerrar. O que é trocar o usuário permite que eu faça, gente? Vamos supor que eu tenha 2 usuários na máquina. Eu estou em um, abri um monte de janela, um monte de programa, tal e tal, e alguém quer usar o computador. Então a pessoa vai lá, eu deixo a pessoa utilizar, e ela vai trocar o usuário. Tudo que está aberto na minha sessão continua aberto. Então não vou perder nada. E a pessoa entra na sessão dela e utiliza a sua sessão. Agora, óbvio que se essa segunda pessoa for lá e mandar desligar o computador ou reiniciar o computador, vai afetar o meu usuário, porque o Windows é um só, né? Fisicamente a máquina é uma só. Então eu vou perder, se eu tiver algum trabalho pendente, eu vou perder. Ele, na sessão dele, vai ser avisado, ó, existem outros usuários logados no computador. Se você continuar, ele poderá perder trabalhos não salvos. Se a pessoa ignorar esse aviso e confirmar, né, mandar embora, eu vou perder mesmo. Então vamos embora. Dá uma olhada. Quando eu clico aí, eu vou para a tela de login. Aí você vai perceber aí, não sei se dá para ler no vídeo, mas o usuário da esquerda, a imagem mostra aí, ó, sessão iniciada, que eu já fiz o login naquele usuário. Vamos para a próxima opção agora, que é fazer logoff. Então, o que é o fazer logoff? É aquele momento que eu quero encerrar tudo na minha sessão. Na minha sessão. Se tiver ali 5 usuários com a sessão iniciada, como nós vimos na tela ali, não tem problema, eles vão continuar com a sessão deles lá, tranquilo. Então é o momento que eu vou fechar tudo que está aberto e encerrar minha sessão. E aí cabe o lembrete. Se vai fechar tudo e tem um trabalho pendente, o que vai acontecer, galera? Ele vai perguntar se eu quero salvar aquele trabalho pendente. Tá? Não fiz nada, eu cliquei lá em fazer logoff, ele apareceu lá. Deseja salvar as alterações? Salvar, não salvar, cancelar. E eu não optei por nada. Vai aparecer aquela janela. Só que agora não é para forçar o desligamento, né? E sim, se eu quero forçar o logoff. Então, se eu forçar o logoff, eu vou perder aquele trabalho. Se eu não fizer nada, vai ficar parado ali. Tranquilo? Então, vamos embora. Próxima opção. Desculpa. Agora vamos para uma questão. Para se realizar a troca de usuário no Windows sem desligar o computador. Então, eu vou marcar aqui algumas coisas para que a gente analise. Sem desligar o computador, sem desligar. Eu posso usar trocar usuário, eu posso usar fazer logoff. Deve-se selecionar, então veja que ele falou aqui, ó, deve-se, vou marcar também, selecionar a opção fazer logoff. Então vamos marcar o logoff. Encontrada no menu iniciar a fim de encerrar a sessão.
E aí eu vou marcar aqui que ele quer encerrar a sessão atual. A fim de encerrar a sessão atual do trabalho e deixar o computador disponível para outro usuário. Então, gente, eu marquei aqui algumas coisas que dá para a gente fechar a questão. Porque, olha só, sem desligar o computador, se eu usar trocar usuário, o computador continua ligado. Se eu utilizar fazer logoff, o computador continua ligado. Ou seja, até então eu poderia usar qualquer uma das duas opções, né? Até então. Mas vejam, vamos continuar a análise aqui, dá uma olhada na questão. Quando ele fala que deve-se fazer logoff, porque ele quer fazer o quê? Aqui eu vou vincular, eu vou criar uma setinha aqui, ó. Deve-se, então você vai juntar, fazer logoff, a fim de quê? De encerrar a sessão. Então o item está correto. Por quê? Gerson, por que eu não posso usar trocar usuário? Simples. Porque trocar usuário não encerra a sessão. E ele quer encerrar a sessão. Entendeu? Se ele quer encerrar a sessão, tem que fazer logoff. Por isso, deve-se. Tem que fazer. Beleza? Vamos lá então. Voltando. Agora sim, opção bloquear, né? Próxima opção. Então, bloquear, galera, ele vai fazer o seguinte. Você vai anotar aí, ó, que o bloquear, ele bloqueia a sessão do usuário que está ativo. Certo? A sessão fica bloqueada. Mas aí eu vou te perguntar, necessariamente esse bloqueio vai ser efetivo? Lembra lá no início da aula que nós falamos que o usuário, mesmo ele sendo administrador, ele não precisa ter senha, ele pode. Então, se o usuário não tem senha, eu bloqueio. Vai ficar lá a tela de bloqueio, como se o usuário está bloqueado. Qualquer um que chegar ali e clicar, o usuário não tendo senha, vai entrar. Então, esse bloqueio não é efetivo. Mas já você cai na prova simplesmente assim, falando que quando eu clico na opção bloquear, o usuário, né, a sessão do usuário é bloqueada. Perfeito, perfeito. Agora, se ele for um pouco além e falar que ao clicar em bloquear, necessariamente outra pessoa não consegue acessar aquela conta e ele não te deu nenhum parâmetro ali que a pessoa tem senha, então está errado. Necessariamente não, porque não é obrigatório o uso de senha. Então ele está cobrando um conhecimento bem global. Tranquilo? Vamos lá. Então está aqui, ó. Cliquei lá para bloquear, como eu falei, nesse momento eu posso trocar de usuário, aqui uma opção nova, né, que eu não havia falado, mas eu posso trocar de usuário, posso ir para outro, mas se não tiver senha, eu clicar ali no usuário, ele vai trocar de usuário, tá? E a opção reiniciar, então, também é bem simples. É para reiniciar o sistema, né? Voltar o processo de boot, começar tudo de novo. Mesma coisa que nós vimos para o desligar e para fazer logoff. Quando eu clico em reiniciar, ele sai fechando todas as janelas. Sai fechando, 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 fechando. Se tiver alguma janela pendente, o que vai acontecer? Vai perguntar se eu quero salvar. Então você já sabe, não optei por nada, vai aparecer a janela para fazer o quê? Forçar a reinicialização agora. Então, clicando em forçar, eu vou perder aquele trabalho pendente, tá ok? Então, vamos embora. E agora o suspender. O que é esse suspender? Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, né? Mas de repente você já está doido aí para dormir. E aí eu sempre pergunto para a galera, nós, seres humanos, quando nós dormimos, nós desativamos alguma coisa no nosso corpo? Não tem como, né, galera? Tem aquela história que o pessoal conta aí que, o fulano dormiu e acordou morto. Não, acordar morto não tem como. Se alguma coisa desligar o nosso corpo, nós vamos morrer. E morreu, não vai acordar mais, então já sabe, né? Vem comigo. O que o computador faz? Ele desativa alguns recursos, quando eu mando suspender, com o objetivo de economizar energia, tá? O objetivo, então, é poupar, economizar energia. Só que ele não desliga o computador, isso é importante, tá? Ele não desliga. Então, se eu mexer ali no computador, ele rapidamente volta ativa. Tranquilo? Fica a dica. Vamos para a próxima opção. Agora nós vamos falar aí do hibernar. Então, gente, atenção, porque tem caído muito hibernar nas provas ultimamente aí. Já faz tempo, né? Sempre caiu e continua caindo. O que o hibernar faz? Quando eu clico em hibernar, você vai ver que ele vai salvar, na verdade é uma coisa que você não percebe, né? Ele vai salvar as tarefas que estão em execução. Então, Gerson, ele salva os arquivos, tipo o Word. Ele vai salvar o arquivo, né? Que eu não salvei ainda. Abri um documento do Word, escrevi lá, foi bonito, foi. Mas eu não salvei aquele arquivo. Ele salva o arquivo para mim, ele coloca o nome, né? A extensão e salva em algum lugar? Não, ele salva a tarefa. O Word estava aberto com aquele documento, ele salva tudo, a tarefa. O arquivo não existe e não vai existir enquanto você não salvar, certo? Então ele salva todas as tarefas em execução e desliga o computador. Como é que está o computador depois, galera, de hiberná-lo? Desligado, tá? Computador desligado. Posso tirar da tomada, Jefferson? Pode. Se for um notebook, pode tirar a bateria?
Pode. Tá certo? Ele está desligado. Quando eu ligo, Jefferson, você vai perceber que a imagem, né, do logo ali do Windows, por exemplo, quando eu ligo, ele aparece numa situação normal, sem hibernar. Aparece lá, iniciando o Windows. Quando você hiberna o computador, está desligado, e você liga novamente, vai aparecer continuando o Windows. Continuando de onde, galera? Daquela última vez onde você estava. Então você tinha lá o navegador aberto, com 10 abas, o Word aberto, Excel aberto, PowerPoint aberto, tudo aquilo volta do jeito que estava. Lembrando, o Word estava tudo pendente, nada salvo. PowerPoint tudo pendente, nada salvo. Volta salvo? Não, volta do jeito que estava. E ali você que vai determinar se você vai salvar ou não vai fechar, fica a seu critério. Ok? Então vamos embora. Olha só a questãozinha de prova. Se o recurso hibernar tiver sido ativado, quando o equipamento voltar a ser utilizado, a área de trabalho precisará ser reinicializada e todos os programas anteriormente ativos estarão fechados e deverão ser novamente inicializados. Opa, olha só. Todos os programas anteriormente ativos, então aqueles que estavam abertos, estarão fechados. Mentira. Mentira. Está mentindo, né? Escancaradamente. Errado, galera. Errado, errado, errado. No Windows 7, ao se colocar o computador em estado de hibernação, os arquivos abertos são salvos. Então, vou sublinhar aqui, você já sabe até o que eu vou sublinhar, né? Bem extenso aqui, ó. Os arquivos abertos são salvos. Então, posso marcar aqui? Já sabe, né? Beleza. Errado, não salva os arquivos. Vamos falar um pouquinho do Windows Explorer. Quem é esse cara aqui, galera? Olha só, o Windows Explorer, ele é o gerenciador de arquivos e pastas, né? O gerenciador de arquivos e pastas padrão do Windows. Então ele permite que a gente gerencie os arquivos e pastas da máquina e de outra máquina, ou seja, uma máquina que esteja conectada em rede comigo. Óbvio que eu tenho que ter permissão de acessar aquela pasta e tudo mais, tá? Mas já caiu em prova, dizendo que o Windows Explorer só permitia gerenciar os arquivos e pastas da máquina que eu estou usando. Não, tá ok? Fica a dica. Vamos lá. Sabendo quem é o Windows Explorer, dá uma olhada. No gerenciador de arquivos Windows Explorer do sistema operacional Windows 7, versão em português brasileiro, com sua configuração padrão, quais atributos de arquivos da pasta documentos são mostrados com a opção do menu exibir selecionado como detalhes. Então você vai perceber lá nos modos de exibição, né, que hoje são dinâmicos, você vai perceber que quando você coloca no modo detalhes, é porque você quer exibir o quê? Mais detalhes. Então vamos ver as opções aí que apresenta corretamente. Né? Você vai perceber que é uma questão chata, porque você não vai lembrar necessariamente, né, de todas as opções que tem lá em cima. Mas vamos dar uma olhada aqui para que você saiba agora, né? Para que você saiba. Então o que você tem lá? Nome, extensão do arquivo, versão, tamanho? Não. Ícone, autor, data de criação e tamanho? Não. Nome, data de modificação, tipo e tamanho. Então nós temos aqui a opção correta, letra C. Ícone, não. Nome do autor, não. Data de modificação e tamanho, não. Então a opção correta, letra C de casa. Vamos a outra questão aqui. Entre as teclas abaixo, assinale aquela que deve estar pressionada para permitir a seleção de mais de um arquivo no Windows Explorer, através de cliques do mouse. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu quero selecionar, né, vários arquivos aqui aleatoriamente. Eu vou usar a tecla Alt, Ctrl, Tab, Insert ou Caps Lock. Então eu vou usar a tecla Ctrl, tá ok? Então, a tecla Ctrl vai ser utilizada aí, letra B de bola. E se eu quiser selecionar, né, eu vou tentar aqui representar para vocês, ó. Eu tenho aqui várias pastas, ó. Cada risco aqui, vamos supor que seja uma pasta. E eu quero clicar na primeira, e ao clicar na última, eu quero que todo esse intervalo seja selecionado. Aí eu usaria a tecla Shift, tá ok? Aí eu usaria a tecla Shift, beleza? Então fica a dica. Caso eu queira selecionar alternadamente por essa aqui e essa do meio, aí eu uso a tecla Ctrl. Vamos falar aqui da árvore de diretórios do Windows agora. Então nós temos aí a unidade lógica raiz do Windows. Vou marcar aqui para você só destacando aqui, ó, é a letra C, seguida de 2 pontos. Então você já pode anotar no seu caderninho que letras seguidas de 2 pontos são unidades lógicas no Windows, tá ok? E você pode anotar também aí que o C a 2 pontos é a unidade lógica raiz padrão do Windows. O que significa unidade lógica raiz? Nós vimos uma questão anteriormente em que falávamos de árvore de diretórios. Então, o que é uma árvore de diretórios? Bom, toda árvore tem lá embaixo o que, gente? Uma raiz. Imagina uma árvore que eu inverta essa árvore. Eu vou ter a raiz no topo, em cima, certo? Então, olha só.
Lá em cima, onde tem origem todas as pastas e subpastas do Windows, C2 pontos. Vamos analisar as pastas aqui. Então, a pasta arquivos de programas, ela contém os arquivos dos programas instalados no Windows, resumidamente, tá? Não é correto apagar as pastas ali, então veja a dica, veja a dica. Não é correto, eu tenho lá, por exemplo, o programa Avast instalado, e eu quero eliminar o Avast do computador. Não é a opção correta ir lá e apagar essa pasta simplesmente, ok? Vamos para a próxima. Usuários, a pasta usuários. Então, por exemplo, eu quero chegar até uma pasta de um usuário. Qual é o caminho que eu vou percorrer? Aí nós vamos falar aqui agora, né, de caminho relativo e caminho absoluto. Vamos supor que você esteja em algum local, né, um prédio, e você está numa sala lá, na sala 202 daquele prédio, por exemplo. Alguém liga para você e você fala, ó, eu estou na sala 202. A pessoa, sala 202, de onde? O que você está dando ali? Está dando um caminho relativo de onde você está, né? O último local onde você está, que é a sala 202. Aí você fala, não, desculpa, eu estou no centro da cidade, né, no prédio tal, na sala 202. Ah, agora você deu todos os passos para a pessoa chegar até você. Então você deu o caminho absoluto. Eu quero chegar à pasta documentos, por exemplo, de um usuário corrente no Windows. Vamos supor o usuário Jefferson. Então, C:/, usuários, o nome do usuário, nesse caso Jefferson, documentos. Tá ok? Esse é o caminho absoluto para chegar até a pasta documentos daquele usuário. Fica a dica para você. Vamos para a próxima pasta? Dá uma olhada então aí. A pasta Windows, né? O que nós temos na pasta Windows? Os arquivos e pastas, né, necessários ali, a estrutura de diretórios aí necessários para o funcionamento do Windows, né? O coração do Windows está ali dentro, ok? Então vamos embora, vem comigo. Em qual pasta de uma instalação padrão do Windows 7 serão armazenados os arquivos e os atalhos presentes na área de trabalho de um usuário cujo login é URS 90235? Então, vejam que ele deu um nome diferente para o usuário, URS 90235, tá? Mas não tem mistério. Qual pasta que estão os arquivos de um usuário, gente? Em C, usuários. Então, como ele facilitou a nossa vida, só a letra B nos traz essa opção de C, usuários, o nome do usuário, como eu falei, e a pasta, que nesse caso é a área de trabalho. Vamos para outra questão. Em geral, há, no sistema operacional Windows, uma pasta de sistema denominada arquivos de programas. Beleza. Na qual estão contidos os arquivos necessários para o funcionamento de alguns programas instalados pelo usuário. Perfeito. Apagar ou mover esses arquivos pode prejudicar o funcionamento desses programas instalados. Então, foi a dica que eu dei para vocês ali. Item correto. Outra questão. No momento da instalação do Windows 7, uma pasta denominada Windows é criada automaticamente. Beleza. Nessa pasta serão armazenados, por exemplo, os arquivos do sistema, beleza, e outros programas produzidos pela Microsoft. Então, a partir daqui, e outros programas produzidos pela Microsoft, o item está errado. Vão ficar alguns programas lá? Sim, mas são os programas nativos do Windows, tá? Programas nativos, tipo o Paint, o WordPad, bloco de notas, eles estão lá. Mas outros, como o Office não vem com Windows, não é nativo do Windows. Então o item é errado, ok? Vamos continuar nossa análise aí. Agora nós vamos falar aqui das bibliotecas. Galera, sobre as bibliotecas, eu vou puxar aqui, ó, dei um zoom aí, mostrei essas bibliotecas, você já pode lembrar aí, que essas bibliotecas são as bibliotecas nativas do Windows, que vêm já com Windows, tá? Lógico que depois eu posso acrescentar ou retirar bibliotecas aí, fica a meu critério. Então, veja o que eu vou passar para vocês sobre bibliotecas. Primeiro fato sobre as bibliotecas é que elas não armazenam nada. Então, vou mostrar uma pasta que está dentro da biblioteca documentos, que por padrão é a própria pasta documentos. Ela não está armazenada ali. Então, vamos supor do usuário Jefferson. Onde é que está a pasta documentos do Jefferson? Ela está em C, usuários, Jefferson, documentos. O que eu tenho ali, Jefferson, nas bibliotecas? Eu tenho um atalho para aquela pasta. Então imagina você como se fosse um espelho. Você chega em frente ao espelho e dá um tchau. Por que eu estou dando a ideia do espelho? Porque se eu for na biblioteca, documentos, clicar no atalho para a pasta documentos e for lá e apagar algum arquivo, esse arquivo vai ser apagado da pasta documentos também. Tá? Então a ideia de espelho, que tudo que eu faço na biblioteca reflete na pasta. E vice-versa. Tá ok? Então, vamos lá. Elas não armazenam o conteúdo das pastas, mas permitem gerenciá-lo. Tá ok? Então essa dica aí, para resumir, para compactar a ideia de bibliotecas. Vem comigo. Aí eu tenho aqui, olha só, vou adicionar uma pasta às bibliotecas. Eu cheguei até a pasta que eu quero, então eu quero que você observe aí que eu estou no disco local E,
né? Tá aqui, ó, marquei para você aí, ó, disco local E. A pasta é ZTE, então tá ali, ó, marquei. Aí eu tenho a opção lá, cliquei com o botão direito, tá ok? Aí eu tenho a opção incluir na biblioteca. E aí nesse momento eu tenho duas opções. Ou eu escolho uma biblioteca que já existe, ou eu posso criar uma nova biblioteca. Então nesse exemplo aqui eu escolhi a biblioteca Músicas. O que eu fiz? Né? Eu adicionei, está piscando para você, eu adicionei e ele mostra o local de onde vem, então lá do E, ó, do unidade lógica E, 2 pontos, ele mostra de onde é que vem a pasta. Eu adicionei um atalho para a pasta ZTE na biblioteca Músicas. Isso significa, olha só, isso significa que para acessar a pasta ZTE agora, eu não preciso mais navegar até, né, a unidade E e clicar lá em todas as opções até chegar à pasta ZTE. Eu tenho um atalho já prontinho, bonitinho aqui. Tá? Então eu posso reunir pastas de diferentes locais nas bibliotecas sem a necessidade de fazer o quê? Sem movê-las, sem tirá-las dos seus locais de origem. Tranquilo? Vamos continuar a análise ali. Agora eu vou criar uma nova biblioteca. Como eu falei para vocês, é uma opção, né? Botão direito, incluir na biblioteca e agora criar nova biblioteca. Dica para vocês. Olha só, vou sublinhar agora aí no seu canto inferior esquerdo do seu vídeo aí a pasta que eu estou usando para criar a biblioteca. Por quê? Porque eu quero que você saiba isso aqui, ó, que toda nova biblioteca é criada, por padrão, com o nome da pasta que eu estou usando. Ou seja, quando eu criar essa biblioteca, ela vai ter como nome o quê? Chipset. Tá certo? Então o nome dela vai ser Chipset, ok? Fica a dica. Lógico que depois eu posso renomear a biblioteca ou a pasta, tanto faz. Vem comigo. Então agora, dá uma olhada ali, corta ali, cliquei, criei a nova biblioteca. Então eu quero que você repare aqui as duas coisas que eu falei para vocês. Então tá aqui. Essa aqui é a biblioteca Chipset, que contém um atalho. Então, nessas setinhas de baixo aqui, é o atalho para a pasta Chipset. Vamos para a primeira opção. Eu posso renomear a biblioteca, Jefferson? Né? Então, vamos supor que eu queira colocar o nome da biblioteca de drivers. Para ficar mais genérico, eu vou colocar ali várias pastas que contêm drivers. Pode. Isso vai afetar a pasta? Não. Eu posso renomear a pasta a partir aqui, né, do atalho que eu tenho para ela? Pode. Então, o atalho, lembre-se ali, depois eu vou voltar no vídeo, onde tem duas setinhas. Pode. Renomeou a pasta ali, renomeou a pasta lá embaixo. Jefferson, olha a dica agora. Eu posso apagar a pasta chipset? Vem, corta para o vídeo aqui. Né? Eu posso apagar a pasta chipset, essa que você está colocando aqui, mais uma setinha aqui do lado esquerdo para o direito? Não pode. Eu posso apagar o conteúdo dela por ali, mas a própria pasta eu não posso. Tá? Eu posso remover essa pasta da biblioteca. Mas apagar a pasta ali não pode. Fica a dica para vocês, ok? Então vamos lá, vamos voltar para a nossa análise ali. Então mostrei a pasta chipset, está piscando. Vamos para uma questãozinha de prova. O Windows 7, por meio de bibliotecas, permite ao usuário reunir arquivos de diferentes pastas em um mesmo local, sem movê-las das suas pastas de origem. Então você vai ver que está totalmente de acordo com o que nós vimos aí, né? E o item está completamente correto, sem novidade. Outra questão. Julga o item seguinte relacionado a conceitos de organização, de segurança e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. As bibliotecas no Windows 7 gerenciam os arquivos, mas não os armazenam, embora tenham a capacidade de monitorar as pastas que contêm os itens, permitindo que os arquivos sejam acessados e organizados de várias maneiras. Então, também perfeito, né? Item corretíssimo. Outra questão. Considere que o usuário de login João José, então esse é o nome do usuário, esteja usando o Windows Explorer para navegar no sistema de arquivos de um computador com ambiente Windows 7. Considere ainda que, enquanto um conjunto de arquivos e pastas é apresentado, o usuário observe, na barra de ferramentas do Windows Explorer, as seguintes informações: bibliotecas, documentos, projetos. Ele está mostrando o caminho de onde eu estou. Ou seja, eu estou acessando a pasta projetos pelo seu atalho através das bibliotecas. Nessa situação, é mais provável que tais arquivos e pastas estejam contidos no diretório C, bibliotecas, documentos, projetos, que no diretório C, usuários, João José, documentos, projetos. Então, gente, resumidamente, ele está falando que as bibliotecas, né, nesse caso aqui, a biblioteca documentos, está armazenando a pasta projetos. Você já vai lá e marcou o item o quê? Errado. Né? Item errado. Tranquilo? Então, fechamos aqui mais um bloco do Windows 7 e voltamos já já. Valeu, galera!